Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Vivo Fibra, também no seu canal, né, no site canalsp.com.br, acesse lá, conheça a programação no canal de São Paulo. A Bola Não Para toda segunda-feira, 8 da noite, é um programa inédito, e no meu canal no YouTube. Se inscreva no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior, seja bem-vindo para conhecer o A Bola Não Para, que tem reprises aqui no canal de São Paulo, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá legal? Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje aqui com o Sérgio Soares, que foi jogador de futebol e é técnico há um bom tempo e está no Juventus. O Moleque Travesso está de volta aqui ao Futebol Paulista, o Sérgio Soares, para trabalhar no Moleque Travesso. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no programa. Seja bem-vindo. O Sérgio Soares, que foi o nosso primeiro convidado aqui no canal de São Paulo em outubro de 2018. Quando viemos aqui trazer o A Bola Não Para, que era de um outro canal, veio para o canal de São Paulo em outubro de 2018. E o primeiro convidado foi o Sérgio Soares. E o Sérgio Soares está voltando para ser aí o primeiro convidado da temporada 2021. Legal. Que é um novo ano, a expectativa, claro, de coisas melhores, porque 2020 foi difícil para todo mundo. Seja bem-vindo mais uma vez, Sérgio. Valeu, Fred. Obrigado aí pela convocação. Eu digo sempre que quando um amigo faz um convite, não é um convite, é uma convocação. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez no primeiro programa do ano. Já estive aqui no primeiro programa nessa nova casa. Me sinto muito honrado em estar participando com você mais uma vez. E no Moleque Travesso, uma casa que você conhece muito bem, que é o Juventus, né? Um clube tão tradicional aqui da Moca, de São Paulo, que tem muita gente que quer conhecer e vai lá na Rua Javari para conhecer o Juventus, ou vai assistir um jogo, comer aquele canole sensacional. E aí, Sérgio, como que é voltar para casa num clube onde você tem identificação como jogador e como treinador também? Voltar para casa é um recomeço sempre, né? Quando a gente toma algumas trombadas no caminho, né, e você volta para a tua casa, pro lado da tua casa, onde tem sua mãe, seus irmãos, é a mesma coisa hoje, retornar para o Juventus, é desta forma que eu me sinto, né, retornando para o clube onde eu comecei, migrando dentro do futebol, né, o Juventus me acolheu desde os 15 anos de idade, tive a oportunidade também de ser treinador em duas situações, né, 2006 e 2008, e mais uma vez agora retornando, estou muito feliz. A gente está montando uma equipe competitiva para honrar a galera juventina que agora comparece em grande peso na Moca, né, a Jujovem, uma outra organizada que lá tem. E a gente se sente muito honrado por poder voltar ao Juventus e comer o canole do Seu Antônio, que é maravilhoso, né? Então a gente convida a todos aí, assim que tiver tudo liberado, que compareça à Rua Javari, porque a gente está montando um Juventus para competir bonito dentro das nossas dificuldades, mas competir bonito com essas grandes forças que têm um aporte financeiro maior que o nosso. A meta para o Juventus é chegar entre os 8, essa meta que o Juventus nos últimos 2 anos conseguiu classificar para os mata-matas. Essa é a grande meta, Sérgio, que você tem, ou algo mais... Vamos ver como vai ser, como a gente vai estar, para a gente começar a pensar, ou essa meta já é traçada, já a classificação entre os 8? Não, o objetivo é você fazer, no mínimo, o que já vem sendo feito, né? O que já foi feito nesses últimos 2 anos foi que o Juventus alcançou o mata-mata. Então a gente tem que ter uma projeção semelhante a essa. Claro que a partir do momento que chega a essa fase de mata-mata, você tem que almejar coisas maiores, né? O mínimo a gente tem que buscar repetir, né, o que o Juventus fez nesses últimos 2 anos e claro, né, junto com o torcedor quer um Juventus buscando um acesso, buscando uma Série A1, onde o Juventus foi conhecido como Moleque Travesso, né? Porque Moleque Travesso, vou até explicar para a gente, pode ser que não saiba, né? O Juventus era conhecido de tirar pontos dos grandes clubes. Então era molecagem, um moleque travesso, fazendo uma travessura, que era exatamente a tradição do Juventus de sempre fazer frente a Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, sempre tirava pontos dos grandes. Aí. Exatamente, eu fiz parte desse processo. Né? A gente lembra muito do Ataliba na 79, né? O Ataliba inclusive depois foi parar no Corinthians. E dali para frente o Juventus continuou, né, com essas peripécias contra os grandes. E a gente jogou vários jogos contra essas equipes, citou, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. E me recordo que em 86 o Juventus fez um excelente time, onde tinha Juninho Fonseca, que tinha disputado Copa do Mundo de 82, o Rocha, Barbiroto, Chiquinho, Heriberto, Raldinei, Reinaldo Xavier. Era um baita time e nós ficamos em 5º colocado no Campeonato Paulista. Uma grande campanha com o Candinha como treinador. E agora voltando como treinador, né, eu espero a gente fazer um grande trabalho, levar o Juventus de volta para a Série A1 do Campeonato Paulista,
porque o Juventus precisa estar nessa divisão, né? O Juventus é um clube tradicionalíssimo aqui em São Paulo, é um fundador da federação, e a gente vai trabalhar forte para que isso aconteça. Tomara que dê tudo certo ali em maio, né, Fred, que a gente possa estar comemorando esse acesso. A gente sabe que não é fácil, tem equipes qualificadíssimas dentro da competição, vai ser uma competição, na minha opinião, num nível bastante elevado esse ano, porque as equipes se reforçaram, né, tem treinadores importantes, né, nas outras equipes também. Então a gente vai ter uma competição bem interessante de se assistir esse ano aí em 2021. Você acha que o nível técnico pode ser melhor? Sérgio, que a gente sabe, o Série A2, claro, não estou falando que não tenha o nível técnico, mas a gente sabe que é muito, às vezes, na briga, na raça, de conseguir o resultado. A gente até brincava antes, 1-0 é goleada, e um jogo brigado mesmo, porque o fator, às vezes, casa pesava em relação à torcida. Sim. Esse ano, sem torcida, pode ser que deixe uma coisa mais neutra. Como que você vê essa Série A2 aí? Eu vejo uma Série A2, assim, pelo que a gente está acompanhando, né, da montagem dos outros times e com as comissões que lá estão nessas equipes. A gente tem o Água Santa com o Guedes, que já treinou a Série A, né, o Toninho está no Taubaté, Toninho né, o Fernando Marchioli da manutenção na Portuguesa, né, e a gente vê o Moisés está no 15 de Piracicaba, que é o cara que está acostumado a trabalhar na Série A1. O Catalá está no São Bernardo, sim, também é cara que está acostumado a trabalhar na Série A1. E assim vai, muitos treinadores, aí o Alberto está lá no Rio Claro, né? Então você vê bastante gente que gosta de ver time que joga, né? Então eu acredito que a competição vai manter a sua característica, porém vai ter o acréscimo dessa qualidade técnica de ter um jogo mais jogado. Sem torcida pode ajudar um pouquinho, porque tem esse quesito torcedor, né? Não tem esse componente no futebol de hoje. A gente percebe aqui no Brasil que isso pesou. Libertadores também pesou. Os times argentinos sentiram essa ausência aí, com certeza, do torcedor em fases decisivas. Pesa, né, Sérgio? Pesa bastante, né, Fred? Porque o torcedor, ele faz com que o atleta esteja com o seu nível de concentração mais elevado, né? Mais atento, porque sabe, pô, se eu errar, tem aquela vaia, né? Então o atleta, ele acaba ficando um pouco, os jogos acabam muito parecido com jogos treinos, né? Porque não tem o calor do torcedor. E se você não trabalhar essa questão emocional para que o atleta entenda que a gente está numa competição importante, apesar de não ter o torcedor, a atmosfera tem que ser envolvida com aquilo que a gente está acostumado. Sim. E inclusive nós tivemos um bate-papo essa semana exatamente em cima disso. Aquele que tiver um nível de concentração e entender que a competição ela é uma competição pesada, independente do que tem na arquibancada, ele vai estar um degrau acima, porque a gente tem a cobrança do torcedor no estádio. E se o atleta sentir que esse jogo vai ter uma cobrança também parecida com o que o torcedor faz, aquela vaia, é o trabalho mental. Se nós fizermos, quem fizer esse trabalho mental, vai sair na frente, porque a presença do torcedor ela é importante no sentido de incentivar, né, mas no sentido de cobrar, né, e o atleta se cobra, porque o atleta não quer ser vaiado. Sim. Ele fala, às vezes o torcedor intimida, né, que o cara vai fazer uma jogada, o cara não faz porque fala, pô, se eu errar eu vou tomar vaia, né, mas assim, nesse momento que não tem o torcedor, o cara tem que ser corajoso, tem que tentar jogar, fazer aquilo que de repente ele vai errar e a gente, como treinador, tem que criar estratégia para que ele dá o direito de ele errar e você não deixar que tome o gol, que isso tira a confiança, não vai ter a vaia, mas tira a confiança. E é nessa linha que a gente está trabalhando bastante, Fred, bastante mesmo, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em clubes que não tinha torcida, que você chegava no estádio, né, e eram jogos importantes, mas não tinha um torcedor. E eu dizia sempre para eles, essa atmosfera que vocês viram nós chegando aqui, não condiz com o momento que a gente está vivendo. Então, por ter essa experiência, eu vou levar a minha experiência que eu já vivi para esse momento aqui de pandemia. Legal. A equipe, a gente sabe que o Juventus não está num momento financeiro confortável, infelizmente. A pandemia atrapalhou ainda mais, porque o Juventus é um clube tradicional aqui de São Paulo que vive muito do extra, né? Não dos jogos da Javari, mas sim do seu carnaval, da sua festa julina, dos shows de música, porque ele aluga o espaço ali do salão do Juventus. E eventos em si, em geral, que traziam um retorno financeiro importante para o Juventus ter a sua vida com tranquilidade, ou se não, pelo menos uma coisa mais confortável. E a gente sabe que, assim, muitos clubes tentam se desvincular futebol da social, mas o Juventus, para ele, não é interessante se desvincular do social com o futebol. Como que tá para montar tudo isso aí? Você já está trabalhando, claro, os jogadores já chegaram, mas
muito difícil, Sérgio? Sem dinheiro é muito mais complicado, assim, para você trabalhar e vai muito mais no convencimento de que você está lá trabalhando para trazer os caras? É verdade, Fred. A gente tem um pouco de dificuldade, sim, mas temos um parceiro forte, que é o São Cristóvão, né? Que é um parceiro que dá um apoio aí financeiro para o Juventus, para que a gente possa fazer uma manutenção. É evidente que ainda a dificuldade é grande, né? O Juventus é um clube que sempre procura honrar, e a chegada do presidente Toninho, ele está equilibrando as finanças do clube. Então o Juventus não vai fazer loucura, né? E aí entra todo o nosso trabalho de poder de convencimento de trazer jogadores que já trabalharam conosco, tem gente que não conhece da tradição do quão Sim. o Juventus é forte dentro de São Paulo e que isso pode te projetar. E a gente acaba passando para os jogadores essa ideia e o atleta acaba vindo. E a gente está, né, um trabalho de formiguinha, de conversa com um, conversa com o outro. Tem alguns empresários que querem botar seus atletas no Juventus porque entende que é uma vitrine, e é uma vitrine mesmo. E desta forma a gente vai olhando jogadores que encaixam dentro do perfil daquilo que a gente quer montar no elenco. E a gente já conseguiu aí ter um elenco de 80%. O Juventus, com o amparo do São Cristóvão e de outros parceiros, está conseguindo. Não fez loucura, o Juventus não fez loucura, é uma realidade diferente. Mas a gente conseguiu trazer jogadores aí que estão com fome, que a gente fala que precisa de negro com fome, né? E a gente trouxe alguns jogadores que estão com fome, que querem crescer, para que a gente aproveite esse campeonato aí e se destaque, faça um campeonato digno das cores do Juventus. Ou seja, o que o campeonato oferece? O campeonato oferece acesso, oferece título. Quem está com fome tem que ir dentro daqui buscar aquilo que a competição oferece. E, Sérgio, você com o Raudinei de novo, né? O Raudinei trabalha ali no futebol do Juventus, né? O Raudinei é meu irmão, né? O Raudinei, nós começamos a trabalhar junto em 85, né? Nós subimos quase que junto no profissional, ele subiu um pouquinho antes, depois subiu eu, o Betinho. E a gente agora tá junto aí. O Raudinei trabalha um pouquinho, mas não está mais no dia a dia, mas é um cara que ajuda bastante, né? Nós temos o Conrado, que é o diretor de futebol. Né, o Raul dá um amparo aí por fora nas contratações, ele está sempre muito ativo, né, nessa questão, ajudando bastante. E tanto eu quanto ele, que tem o conhecimento, a gente acaba, né, com o Conrado, tem o Vlad, que agora é o novo coordenador de futebol. Então essas pessoas, elas estão trabalhando bastante. Né, o Raudinei é um cara que é juventino, né, e ele não consegue se desvencilhar, e ele está sempre lá amparando, ajudando. E a gente está aí, numa parceria que a gente promete muito trabalho, muita dedicação para que a gente possa ver o torcedor cada vez mais feliz. Nós estamos conversando com o Sérgio Soares, que é o técnico do Juventus, moleque travesso aqui de São Paulo, da Moca, tradicional bairro aqui paulistano. Vamos ao intervalo. A Bola Não Para volta já para continuar a conversa com o Sérgio Soares. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Se inscreva aqui no meu canal no YouTube. E você pode assistir o programa no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, ou pelo seu site, canalsp.com.br. A Bola Não Para está de volta para você no segundo bloco com o Sérgio Soares, técnico do Juventus. Você que está acompanhando pela Vivo TV, canal 26 Vivo Fibra, no site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou lá no meu canal no YouTube, se inscreva lá no canal do Fred Júnior. Sérgio, você já dizia no primeiro bloco, tem essa ligação imensa com o Juventus, como jogador e como treinador. Você acha que isso te ajuda no sentido da torcida ter mais paciência porque é o Sérgio Soares, ou pelo contrário, por ser o Sérgio Soares, a pressão é maior para que se consiga algo positivo para o clube? Talvez a paciência do torcedor é por toda a minha história como treinador, não só pela minha história dentro do Juventus, né? Até porque a nova geração de torcedores, acho que pouquíssimos viu eu jogar no Juventus, né? Agora a gente vê, tem uma galera muito nova lá na torcida, então esses aí acompanham mais a história do Sérgio como treinador. Foi treinador de Bahia, de Ceará, bons trabalhos, e isso acaba tendo respeito por parte desse torcedor. Então acho que é mais em função da minha trajetória como treinador do que a minha trajetória ao longo de toda a história dentro do Juventus. Acho que isso faz com que o torcedor tenha uma confiança maior.
O Sérgio, você vivenciou momentos diferentes do Juventus. Hoje você olha assim, a estrutura, claro, a gente sabe que carece, a estrutura do Juventus poderia ser melhor pelo time, Sim. pelo clube que é, pela importância que é o clube. Isso eu falo no geral, não só o futebol, mas a estrutura do clube em si, né? Eu já fiz alguns eventos no Juventus e participei do canal no YouTube lá do Juventus. A gente percebe isso, poxa, como um clube como esse tamanho, estava, entre aspas, né, desse jeito, poderia estar melhor do que está. Como que você reencontrou o Juventus? Eu acho que do que era da minha época quando eu joguei para hoje está bastante diferente, né? Eu posso te dizer que naquela época, Fred, assim, a condição do Juventus era muito boa. Era muito boa dentro do que era a realidade daquele momento. Hoje o Juventus ele está se reestruturando, né? Melhorando muito através dessas pessoas que eu citei no primeiro bloco, né? Ele acaba se reestruturando, mas ainda está muito abaixo do que precisa ser, né? Um time que tenha ambição para algumas coisas, né? Em termos de estrutura. O Juventus hoje ele está melhorando, né? Como eu disse, o presidente está reorganizando a parte financeira e, consequentemente, você vai acabar ajustando algumas coisas. E aí eu digo de Javari, não vou nem falar do clube, eu vou falar de Javari. A Javari hoje é um patrimônio tombado, né? Então você não pode mexer não pode. Mas assim, a concentração que na minha época era boa, para aquela época era boa, hoje ela está melhorando, né? Você tem lá 2 camas, uma TV no quarto. Na minha época nem TV no quarto tinha, né, Fred? Era mais a gente... Era para dormir mesmo, né? Porque na nossa época era essa relação, né, coletiva, ela era a prioridade. Hoje as coisas são mais individualizadas, né? Então acaba que agora estão botando TV no quarto, tem lá, os quartos tem ar-condicionado, então se tá melhorando sim a concentração. E aos poucos a gente vê muita boa vontade por parte das pessoas que lá trabalham. Mas ainda acho que o Juventus pode melhorar ainda mais a sua estrutura, né? Tem ideias, eu sei que tem ideias lá bem interessantes por parte do presidente, por parte das pessoas que lá estão. E claro que você subindo para uma Série A1, vai entrando recurso, você acaba melhorando essa estrutura. Então é uma coisa puxando a outra. A organização mínima o Juventus está tendo, né? A gente já consegue concentrar na Javari, né? Tem uma estrutura para o jogador, tem jogadores morando na Javari, né? Então acaba, a alimentação é boa, você consegue ficar tranquilamente na Javari. Então acho que é um passo importante para você melhorar cada vez mais essa estrutura. Mas eu te digo que da minha época de atleta para agora, lá naquela época era muito melhor. Para você ter uma ideia, o cobertor do Juventus, o cobertor era um símbolo do Juventus gigantão, né? Então assim, a estrutura daquela época era melhor do que hoje, mas o Juventus está caminhando para melhorar bastante. Claro, é tombado, né, a Rua Javari, então não se pode grandes reformas. Uma das características da Javari é não ter iluminação, né? Sim. Jogos 3 da tarde no máximo. Sim. Você é favorável se tivesse iluminação, Sérgio? Ou você acha que não deveria ter, deve continuar desta forma? Eu, assim, fiz jogos lá, aliás, a gente até comentou da outra vez que o lugar que eu mais tomei uma chuva foi um Juventus e Ponte Preta. O jogo foi até remarcado no outro dia, então uma chuva do... Uma Taça São Paulo, incrível, uma chuva demais. Mas assim, claro, é apaixonante, é romântico ver o Juventus, mas será que é uma modernidade, um toquinho, será que não seria legal na Javari, Sérgio? Você não pensa nisso? Você acha que essa estrutura, esse jeito que tem a Javari, que atrai muita gente, a gente sabe que muita gente vai lá para ver esse jeito ainda do futebol romântico, não deve se mexer? Eu de verdade, assim, eu não sou a favor de botar refletor na Javari, né? Até porque o Juventus conseguiu assim um número de simpatizantes, foi exatamente por isso, porque ele não concorre com Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Joga de manhã muitas vezes. E se você jogar no horário que tenha refletor, o torcedor que torce por São Paulo, Palmeiras e Corinthians, eles não vão na Javari, eles vão ver os seus clubes de coração. Então acaba que você vai afastando esse público da Javari. A manutenção dessa situação, eu aprovo, eu acho que e isso é uma coisa, quem falava isso era o presidente, Zé Ferreira Pinto, né? Eu não vou pôr refletor na Javari, que eu vou concorrer com eu quero esse povo aqui. E olhando por esse lado, ele tem razão. Acaba que não precisa você jogar de noite, você pode jogar à tarde. Mas pode jogar não de manhã, que às vezes o sol pode... 10 horas da manhã é complicado, mas nós vamos jogar muitos jogos às 10 horas da manhã no domingo. Certeza. Na minha época nós jogávamos somente o Juventus jogava só de sábado. Sim. Né? Na Javari era só de sábado. Agora
resolveram jogar domingo de manhã, né? Nesse começo de ano é ruim por causa do calor, o bicho pega mesmo, né? Mas assim, você vê que a Javari enche porque é um horário bom para o torcedor, para quem a prática do futebol não é tão bom assim, né, Fred? Né? Mas eu acho que sem o refletor, eu acho que é legal. Agora, você pode dar um toquinho de modernidade, sim, que, né, mantendo a fachada, porque agora tem que manter, mas você pode botar alguma coisa mais moderna. A gente tem as grandes arenas agora, né? Antes todo mundo ia na Javari porque via o jogador de pertinho, né? E agora o pessoal vai ver para agora ver como que era a estrutura mais antiga, sim, né? Porque as arenas tem tudo de melhor, né? Claro. E a Javari mantém o padrãozinho dele lá. Você vê que até o placar ainda é manual, né? Eu acho que, por exemplo, isso daí poderia mudar. Botar um placar eletrônico, né? Algumas coisas assim, sim, nesse sentido. Eu acho que você pode dar uma misturada, manter, né, a aparência antiga, que é legal, mas algumas coisas você pode trazer para os tempos de hoje, que é importante. Com certeza. Falando um pouco mais do Sérgio Soares, né, Sérgio? Você citou antes do primeiro bloco técnicos da Série A2 que passaram por que você passou também. Toninho Cecílio, dificuldade de voltar a trabalhar no mercado. Sérgio Guedes também, grande profissional também com dificuldade de voltar ao mercado. Você a mesma coisa também. Você tem uma explicação, Sérgio, por que essa dificuldade para voltar a trabalhar num mercado tão concorrido, de uma rotatividade? Tá certo que às vezes são os mesmos nomes. Eu tenho uma teoria que o dirigente é muito da lembrança recente. Ele não tenta fazer uma pesquisa de trabalhos, de que já foi feito. O cara vai mais naquele que está sendo comentado agora, que acabou de sair de um clube. O que você observa para esse movimento da roda não girar tanto como parece ser? Eu acho que você falou num ponto importante, assim, Fred, um ponto principal, que é a memória recente, né? Todos os trabalhos que a gente fez, com exceção aí, na minha opinião, que foi o Santo André de 2018 e o ABC, a gente passou muito pouco lá e pegamos um grupo muito ruim, né? Em 16 anos de carreira foram trabalhos significativos que, na minha opinião, era para já oportunizar uma situação para um grande clube. A final de 2010, por exemplo, nós saímos campeão da A2, conquistamos o acesso em 2008 para o Santo André, 2009 estava no Brasileiro, eu saí, que fui para Ponte, Paraná, e voltei para o Santo André para o finalzinho e montamos o time para 2010, chegamos à final do Campeonato Paulista com o time jogando de igual para igual, né, com o Santos, badalado. E já era, acho que ali já era um momento para a gente ter uma oportunidade num grande clube pelo trabalho, né? Depois teve trabalhos interessantes no Ceará, no Bahia, antes no Atlético Paranaense, no Ceará, no Bahia, fui para o Japão. Então são trabalhos consistentes que te deram títulos que te poderia oportunizar uma situação num grande clube. Hoje que eu vejo dentro do futebol brasileiro, que você não precisa só ter trabalho, né? Só o trabalho, às vezes você não tem trabalho e você está num grande clube, né? Nada contra, né? Isso é uma opinião minha, né? Tem treinadores que já passaram por grandes clubes, né? No Rio, São Paulo, Minas, e não teve um trabalho apresentado com resultado. Que eu sempre fui da opinião que para você chegar num grande clube você tinha que ter resultado nos clubes menores e tal, e aí vai chegar no clube médio para chegar num grande. E a gente viu de uns tempos para cá que alguns treinadores chegaram nos grandes clubes pulando etapas. Exatamente, né? Então eu vejo que, né, nesse sentido a gente foi um pouco injustiçado. Se você pegar treinadores da minha geração, né, todos eles tiveram uma oportunidade em grandes clubes. Todos eles tiveram. Se manteve ou não é outra história. Claro. Mas tiveram a oportunidade. E eu trabalho para essa oportunidade ainda. E você citou um ponto que a dificuldade em voltar a trabalhar, né? O ano passado eu trabalhei na Ferroviária e nós fizemos um grande trabalho. Chegamos em terceira fase de Copa do Brasil, fizemos um trabalho legal no Paulista e tínhamos uma projeção para disputar a Série D e te digo assim, Fred, com possibilidade de conquistar acesso. O Mirassol conquistou. Sim, né? E o Novo Horizontino também, subiram as duas equipes e o Mirassol subiu campeão. Sim. Né? Então eu vejo que falta um pouquinho, olhar um pouquinho
né? Eu me sinto injustiçado, mas eu não sou vítima, não. Não fico me vitimizando, não. Sim. Eu estou trabalhando para trabalhar. Estou trabalhando para chegar. Mas você acha que mesmo assim, poxa, pelo que eu fiz, eu merecia uma... Eu, pelo resultado de trabalho, eu merecia uma oportunidade. Teve algumas especulações, né? Em 2010, por exemplo, né? São Paulo, né? O São Paulo, meu nome foi cotado muito forte. Eu lembro que o Nori falou assim, desculpa até estar falando, claro. O Nori falou depois do jogo São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, Sérgio Soares é o novo treinador do São Paulo. E eu fiquei só esperando o telefone tocar, né, Fred? E não tocou. Não tocou. Teve especulação, né, no Corinthians, teve especulação do próprio Palmeiras quando o Antônio Carlos foi para o Palmeiras. Tá. Né? E, então, assim, teve especulações de clubes de fora. Quando eu fui para o Japão, teve especulação do Flamengo. Sim, especulação teve, mas não teve nada concreto. Né? A minha ida ao Atlético Paranaense foi a primeira oportunidade de um clube que estava numa Série A e com projeção de brigar por uma situação. Eu assumi o lugar do Carpegiani e a gente foi brigando pela Libertadores. Se é nos moldes de hoje o Brasileirão para chegar na Libertadores, já estava na fase de grupo tranquilo. A gente ficou em quinto brigando com o Grêmio até o final. Mas eu acho que falta ainda essa cerejinha do bolo de chegar num grande clube. E eu vou continuar trabalhando porque eu entendo que eu estou cada vez mais preparado para chegar nessas grandes potências aí no top 12, top 13 do futebol brasileiro. Com certeza. E o Sérgio, a gente sabe da seriedade do trabalho como ele leva, com certeza vai ter sucesso aí. O Juventus pode até parecer, estou dando um passo para trás, mas não, pelo contrário, o Juventus dá uma vitrine, uma Série A2 dá uma visibilidade, Série 2 inclusive fases finais são transmitidas em TV a cabo, tem a transmissão via internet que não tem o mesmo público, mas então o pessoal está assistindo, está olhando, está observando ali, deixa eu ver ali esse Juventus aí que o Sérgio Soares está fazendo aí, e quando vê, o Sérgio Soares está no Juventus, claro, o pessoal já tem atenção pelo que ele já fez durante a carreira. Sérgio, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui no programa, muito obrigado, você que teve, vou repetir, no primeiro programa aqui no canal de São Paulo, o Sérgio esteve aqui, teve um perrengue antes de vir para cá, na época, e mesmo assim ele veio e participou da entrevista, eu fiquei muito satisfeito, até pela relação que nós tínhamos já naquela oportunidade em 2018 e antes, quando eu trabalhava na Jovem Pan, e eu agradeço mesmo, viu, Sérgio, por estar aqui com a gente. Sucesso, você sabe que eu estou torcendo mesmo que o Juventus faça sucesso e consiga realizar o trabalho que você espera no Juventus, ser campeão ou não, mas se tiver um acesso vai ser excepcional. Eu sei que o Juventus está batendo na porta desse acesso e tomara que seja com você, vou ficar muito feliz se isso acontecer. Obrigado, Fred, eu agradeço a convocação, agradeço a torcida, sabe que é recíproco também, né? Sabe quanto eu torço para você aí em todos os seus projetos aí, que a gente fica feliz com os amigos, né, dando certo, isso é muito legal. E claro, tomara que dê tudo certo também nesse sentido no Juventus. Estar no Juventus, né, de volta, né, o Juventus é um clube que tem visibilidade, né? Eu não me sinto menos estando no Juventus. Pelo contrário, me sinto honrado em estar vestindo essa camisa mais uma vez como treinador e podendo ter a oportunidade de levar o Juventus à Série A1 do Campeonato Paulista e fazer história. Eu acho que o futebol é assim, né, Fred? É feito de história. Foi assim que nós caminhamos nesses 16 anos. Em Ceará, em Bahia, fazendo história, e eu quero mais uma vez fazer história dentro do Clube Atlético Juventus e a gente seguir a nossa vida aí com certeza, ou no Juju, ou a gente na nossa trajetória, que eu acho que futebol é a minha paixão, eu gosto do que eu faço com muito amor e gosto de fazer o que eu faço, isso é muito importante. Valeu, Fred, pela oportunidade. Agradecendo o Sérgio Soares, foi o convidado dessa semana no programa A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre falando de esporte com um convidado inédito para você. Até lá!